Informações contidas nos discos de Rui Pinto, que estão por abrir, podem servir para que a Justiça Portuguesa obtenha dados relacionados com processos já em curso ou que possam ser investigados para dali abrirem novos inquéritos. Os mais recentes casos são o escândalo Luanda Leaks. Dos alegados acessos que fez, resultou um processo criminal em Angola contra Isabel dos Santos e mais 3 arguidos. Em Portugal, a Operação Fora de Jogo, com 47 arguidos constituídos no mundo do futebol, suspeitos de crimes fiscais que terão lesado o Estado em largos milhões de euros. Rui Pinto é também o responsável pelo Football Leaks. Aliás, é por isso que está em prisão preventiva a aguardar julgamento, acusado de acessos ilegítimos e violação de correspondência a sistemas informáticos e contas de e-mail de figuras do futebol, do Escritório de Advogados PLMJ, da Procuradoria-Geral da República e de vários procuradores do Ministério Público. Já este ano, numa mensagem na conta do Twitter, Rui Pinto deixou em aberto o que poderão ser novos escândalos. Recorde-se que os advogados de Rui Pinto sempre disseram que há vários países da Europa interessados em investigar o que o pirata informático descobriu. De todo o equipamento apreendido, a Polícia Judiciária apenas conseguiu aceder a 2 discos. Faltam abrir pelo menos uma dezena de suportes com milhões de ficheiros e documentos. Do que já foi apurado, sabe-se que, através do acesso ao Escritório de Advogados PLMJ, resultou a informação do Luanda Leaks. Mas há mais. Rui Pinto terá visto as trocas de e-mails entre advogados e arguidos do caso EDP, como o antigo ministro Manuel Pinho e o presidente da empresa, António Mexia. Aconteceu o mesmo com Henrique Granadeiro, antigo administrador da PT, cliente deste escritório de advogados e arguido no processo Marquês, com o hacker a aceder a documentos referentes a contas no estrangeiro e a documentação da Parvaloram, uma das empresas também arguidas no megaprocesso que envolve José Sócrates e Ricardo Salgado. Do conhecido caso do espião, também foram copiados documentos. A PLMJ representava o arguido deste processo das secretas, com documentação de Estado a ser copiada pelo pirata informático. Rui Pinto também é acusado de copiar dados como os nomes dos procuradores do Ministério Público, correspondência sobre operações de investigação, dossiês confidenciais dos processos mais complexos que a Justiça enfrenta, como o caso BES, e sobre a equipa especial para investigar os crimes do mundo do desporto, criada depois do hacker alegadamente revelar informações retiradas dos acessos aos sistemas informáticos e caixas de correio eletrónico dos clubes de futebol. Do Benfica, os e-mails com referência a alegados esquemas de corrupção e do Futebol Clube do Porto, o pagamento de comissões nas compras dos jogadores. Estes dados poderão ser apenas a ponta de um gigante iceberg encriptado por Rui Pinto. Boa noite, Miguel. Foste desde sempre um defensor de uma colaboração da Polícia Judiciária com Rui Pinto e naturalmente da sua libertação. Que tipo de consequências podemos ter agora com esta nova fase de colaboração de Rui Pinto com as autoridades? Bom, é uma página completamente diferente que se vira naquilo que eu considero dos casos mais nebulosos da justiça portuguesa. Foi preciso esperar um ano inteiro, o Rui Pinto teve de esperar um ano inteiro na prisão para se chegar à única solução que obviamente era aquela que melhor servia à justiça, que era ter o Rui Pinto como colaborador da justiça e não como prisioneiro da justiça. Eu, se me deitar a adivinhar, adivinharia que esta solução foi encontrada após longa negociação e foi encontrada não por iniciativa dos juízes, da juíza de instrução, não por iniciativa do Ministério Público, mas por iniciativa da Polícia Judiciária. E por isso é que a Polícia Judiciária simultaneamente garantiu que o Rui Pinto vai colaborar com ela e ao mesmo tempo vai dar a Rui Pinto a necessária segurança 24 horas por dia. Porque, como já se tornou evidente e toda a gente percebe, o Rui Pinto estava preso porque tem naquelas disquetes encriptadas e que a PJ não conseguiu desencriptar segredos que vão abalar muita gente. Neste momento há muita gente que não vai dormir tranquilo, nem sequer vai jantar tranquilo com esta notícia. A libertação do Rui Pinto vem provar uma coisa, que ele de facto não estava preso por tentativa de extorsão da DOIAN, um crime que correspondia a uma pena de 1 a 3 anos, ele já tinha cumprido 1 ano de preventiva, não era por isso que ele estava preso, ele estava preso exatamente para ver se desencriptava estes disquetes. E, portanto, a prisão preventiva do Rui Pinto foi ilegal, porque
porque o fundamento não era o verdadeiro. Ora bem, acontece que a negociação não chegou a acordo, não chegou a bom termo mais cedo, porque se exigia, ou não se garantia a Rui Pinto, que ao desencriptar o que está nas disquetes, que o seu conteúdo não pudesse ser usado para ser acusado de novos crimes. E, portanto, ele não cedeu nesse braço de ferro até ter a garantia de que isso não vai acontecer. Miguel, ressalto um dos temas que abordaste. Acreditas que há muita gente das altas esferas políticas, económicas e, naturalmente, do mundo do futebol preocupada com este acordo e com o que os próximos meses nos podem trazer? Oh Pedro, não tenho dúvida nenhuma. Basta ver que Rui Pinto, mesmo na prisão e com uma das disquetes que tinha deixado entregue a um colaborador, ele conseguiu abalar Isabel dos Santos, que era a mulher, embora seja angolana, era a mulher mais poderosa de Portugal e era das forças mais poderosas de Portugal. E ele pôs fim ao império de Isabel dos Santos aqui e em Angola. Portanto, imagina o que ele não pode fazer com o que está dentro das disquetes. Eu estou convencido absolutamente que neste caso a montanha não vai parir um rato. E só isso justifica o terror do que estava dentro daquelas disquetes. E as influências que se terão mexido para que Rui Pinto permanecesse na prisão, em troca, até entregar as disquetes sem cópia delas, deve ter sido tamanho que só isso explica, de facto, a importância do que pode estar ali e aquilo que eu disse, que há muita gente hoje que não vai dormir sossegada. Vamos então aguardar com muita curiosidade o que esses discos encriptados têm em termos de informação e acompanhar-se nos próximos meses o que aí vem do lado